Brasileirão, vamos falar com o Vinícius Bueno, que conta pra gente as novidades do Alviverde. Vini, boa tarde. Fala, Andreoli, boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. Ficou claro aí, logo na nossa abertura, tá uma movimentação intensa aqui na porta da academia de futebol, um entra e sai de carros. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram hoje cedo, depois da folga de ontem. Aliás, nessa data FIFA foram 4 dias de treinamento por aqui e 4 dias de folga. Nos últimos dias, o técnico Abel Ferreira teve 2 boas notícias. O volante Atuesta, que não joga desde o dia 26 de fevereiro, quando ele teve uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, voltou a trabalhar, mas a tendência é de que ele ainda demore um pouco para ser relacionado. Já o meio-atacante Luiz Guilherme, esse sim, tem boas possibilidades de voltar a ser relacionado. Ele teve uma lesão na coxa no mês passado, ficou fora dos últimos 5 jogos e quer ser relacionado quanto antes. Se não para o jogo dessa sexta contra o Goiás pelo Brasileirão, quem sabe na rodada seguinte, jogo contra o Grêmio fora de casa e principalmente na primeira partida da semifinal da Libertadores contra a equipe do Boca Juniors, Andreoli. Valeu, Vini, brigadão, a gente segue... Bom, vamos falar do Palmeiras, que na sexta-feira enfrenta o Goiás, recebe o adversário, e o Abel Ferreira continua pensando em quem será o substituto do Dudu, não apenas para essa partida, mas para a sequência da temporada. Tempo teve, né? É bom ter esse tempo, ainda mais com o calendário brasileiro, que é muito corrido. A gente tendo esse tempo, a gente pode descansar em casa, com a família, a abastecer as energias, que é muito importante isso. E os treinos também são bons porque a gente tem mais tempo para treinar, aprimorar o que a gente vem treinando durante o ano. Sim, John, isso é fundamental para um time que ainda briga pelo título brasileiro, apesar da distância para o líder Botafogo e está nas semifinais da Libertadores. O próximo jogo será contra o Goiás em casa. No primeiro turno, ótimas lembranças. Goleada por 5-0. E como a partida será na sexta-feira, Abel Ferreira tem ainda um bom tempo para trabalhar após a folga do domingo e definir a equipe que vai a campo. John, a propósito, entrou em campo 26 vezes em 2023, inclusive no clássico contra o Corinthians, e pode ser aproveitado novamente. Continuar agradecendo a Deus pelas oportunidades que o professor tem dado. Eu sou um cara que trabalho muito para conseguir o meu espaço aqui, não só eu, mas sim todos aqui dentro. A gente trabalha muito, então eu venho trabalhando demais para conseguir o meu espaço. Ultimamente eu tenho entrado constantemente, graças ao meu trabalho, o professor tem confiado. Infelizmente teve essa lesão do Dudu, que ninguém esperava isso, mas seguir em frente, continuar como eu sempre fui, tendo resiliência e trabalhando para conseguir meu espaço dentro do Palmeiras. Luiz Guilherme iniciou os trabalhos de transição no sábado. Está recuperado de um estiramento na coxa direita. Ele se machucou no dia 14 de agosto contra o Cruzeiro. É preciso aguardar para saber como vai estar para sexta-feira. Mas, pensando a longo prazo no Boca Juniors, dia 28, as chances são boas. Ainda sobre o elenco, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e Rafael Veiga estão com suas seleções. Portanto, ainda é preciso esperar para entender suas condições. Veiga, por exemplo, estará terça-feira no Peru e o jogo do Brasil pelas eliminatórias será às 11 da noite. O que resta agora é torcer pelos amigos e também aprender ainda mais com eles. São caras experientes, ídolos dentro do Palmeiras que a gente tem que acompanhar, até porque são do Palmeiras, são amigos nossos, então a gente manda energia positiva para que eles possam desempenhar um ótimo futebol e que Deus abençoe cada um deles. E sempre pensando em reforços, a torcida deve ter mais uma decepção. Roberto Pereira deve ficar mais uma temporada na Udinese. O meia argentino de 32 anos recebeu proposta do Verdão, mas um acordo com os italianos está encaminhado. E aí, Dedê, para você, quem será o substituto do Dudu, já de imediato, pensando na partida contra o Goiás? Loirão, você me quebra, viu, cara? Porque o Abel tá tendo um processo com o Endrick, mais uma vez um processo com o Endrick. Eu gostaria que fosse ele. Então, ele tá fazendo mais um processo com o Endrick de, aos poucos, né, gradativamente, colocando o Endrick para jogar.
retomando ou tentando fazer com que o Endrick retome a sua confiança. Não sei, você fez a pergunta, meu primeiro pensamento foi o Breno Lopes, foi o meu primeiro pensamento. Mas depois desse período sem jogos, muitos treinamentos, enfim, com o Palmeiras, o Abel tem essa confiança com o elenco, pode ser que ele dê nesse jogo contra o Goiás a oportunidade do Endrick ser titular. E o John, qual é a sua opinião sobre ele? Porque ele tem substituído normalmente o Rafael Veiga, por exemplo, mas ele pode ser adaptado ali, o Abel pode mudar um pouquinho o esquema tático também. Aos poucos ele vai ganhando o espaço dele, né? É um jogador que nas últimas rodadas tem entrado no segundo tempo, o Abel tem dado a oportunidade para ele. Ele é um jogador que tem uma jogada individual, pensa bem o jogo. Óbvio que está muito, na minha humilde opinião, está muito distante ainda do nível ideal para ser o titular da equipe do Palmeiras. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Endrick desabafa sobre cobrança no Palmeiras. É difícil saber que as pessoas colocam responsabilidade nas nossas costas. Atacante recebeu elogios de Abel por atuação no derby e tenta subir de rendimento. Tudo o que um jogador precisa é de confiança e liberdade de estar alegre. Endrick voltou a ser utilizado por Abel Ferreira e teve boa atuação no empate contra o Corinthians no último domingo na Neoquímica Arena pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante revelou que estava triste pela falta de oportunidades nos últimos jogos. Com 36 jogos, sendo 17 deles como titular e 7 gols marcados, Endrick admitiu que busca ganhar a confiança de Abel, como revelou em reportagem na última semana, para poder atuar com mais liberdade e alegria. Segundo ele, esses elementos aumentam o rendimento dele. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.